1 até o versículo de número 13, 13º. Diz assim a palavra divina. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar, irmãos. Deus amado, nós te pedimos mais uma vez a proteção do Senhor, a ação do teu Espírito em nós, deste mesmo Espírito que foi concedido ao teu povo, ó Deus, de uma vez para sempre, desta forma tão gloriosa como o texto bíblico nos ensina. Nós pedimos que este mesmo Espírito que nos foi dado para nos conduzir em toda a verdade, possa agir Ele, ó Deus, em nosso coração e nossa alma, trazendo as gloriosas verdades da Tua Palavra ao nosso coração nesta noite. Sejamos tocados, ó Deus, profundamente pelo texto bíblico, levados a uma verdadeira obediência que exalta e glorifica o Teu nome. Ser propício, ó Deus, a cada irmão que está aqui. Nós sabemos que há irmãos com alegrias, mas também outros que estão abatidos, que o Senhor possa alimentá-los, de sorte que eles saiam daqui dando graças por todas as benfeitorias do Senhor, e também aqueles que estão abatidos, confiando de que o Senhor lhes dará dias melhores, dias de alívio, mas que eles possam estar com seus olhos fixados em Cristo Jesus, em todos os momentos da sua vida. Em nome dele, assim, do teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos o relato da entrega da lei, nós ficamos realmente perplexos. Na quarta-feira passada, nós estivemos aqui falando sobre o temor do Senhor. E naquele episódio importante da história da redenção, nós vemos que os israelitas, quando após Moisés recebe a voz do Senhor falando a lei de Deus,
Os israelitas estão ali ao pé daquele monte, completamente aterrados, assustados, trêmulos, em razão do episódio que se deu no Sinai. A entrega da lei foi marcada por grande terror, o episódio intimidador, amedrontador, clangor de trombeta, o perigo da saraivada de pedras caso alguém infringisse o mandato divino, subindo por aquele monte, a voz imponente lá, e a Bíblia nos diz que Deus fez aquilo para que os israelitas o temessem, para que os israelitas, de fato, compreendessem o que é estar na presença de um Deus santo, justo e resgatador. Porque Deus se apresenta ali no prólogo dos 10 mandamentos, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Logo, os israelitas foram por Deus guiados a sentirem temor pelo ato da redenção divina, que os trasladou lá do Egito para aquele monte, para adorar a Deus. Irmãos, o dia de Pentecostes tem relação direta com o Sinai. Pentecostes era uma festa que Deus estabeleceu em Israel, em Levítico, em que os israelitas, no dia subsequente à Páscoa, então a Páscoa comemorada no 14º dia, para que nós entendamos, em abril, dali se contavam 7 dias vezes 7 dias, 49 dias. E no 50º dia, os israelitas eram ordenados por Deus para trazerem as suas primícias, aqueles primeiros frutos da sua colheita, dando graças a Deus por todos os seus benefícios, crendo que Deus ia prover uma grande colheita. Então eles confiavam a Deus as suas primícias e davam graças por aquilo que Deus havia feito. Mas na história de Israel, irmãos, nós temos a comemoração da entrega da lei nesta data também. Por isso que Pentecostes se revestiu de máxima importância nesse momento histórico de Israel. Afluíam para lá as multidões dos judeus espalhados sobre a face da terra. Lucas nos dá este relato aqui, a proveniência de todos esses que ficaram espantados com o fenômeno que aconteceu com os apóstolos e os outros discípulos, 120 pessoas. A nova aliança, irmãos, que nós temos o relato dela, daquilo que Deus faria com o advento do Messias, está descrito no capítulo 31, em Jeremias. Lá o profeta nos diz que Deus imprimiria as suas leis no coração do seu povo. Se Ezequiel, conforme nós lemos, irmãos, diz que o Espírito habitaria no coração do povo, Jeremias diz que Deus imprimiria nas mentes do povo a sua lei. Então nós podemos concluir que o Espírito presente na vida do povo de Deus o conduzirá à obediência de Cristo, à obediência requerida por Deus em sua palavra. Se lá no Sinai o povo não poderia subir senão Moisés descer com a lei, agora Deus desce com a lei para imprimi-la no coração do seu povo. O fenômeno que está acontecendo aqui, do derramamento do Espírito, da entrega do Espírito, tem a ver, irmãos, com o cumprimento dessas promessas pactuais ditas no Antigo Testamento. Há aqueles autores que costumam dividir o livro de Atos dos Apóstolos em 3 porções distintas, ou melhor, em 3 temas distintos, e não em 3 porções. Há esta
este grande tema da exaltação de Jesus. Então veja que no capítulo 1, o Senhor Jesus é elevado aos céus e ordena aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam eles revestidos de poder para testemunharem dele em todo o mundo. No capítulo 2, da explicação de Pedro sobre o fenômeno que está acontecendo ali naquele momento, o apóstolo liga também, irmãos, este evento à ascensão, à exaltação do Messias. Termina o seu discurso dizendo que o Messias exaltado à destra de Deus, Deus o fez Senhor e, portanto, derramou isso que as pessoas estavam vendo e ouvindo. O que temos então diante de nós é o cumprimento dessas promessas pactuais através do senhorio de Cristo. Este é um tema importantíssimo no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui eu abro mais um parêntese, irmãos, para que todos nós entendamos. Irmãos, Jesus não está lá no céu, etéreo, como um fantasma pendurado em alguma nuvem, não. Os irmãos que têm acompanhado a exposição que temos feito acerca do que é o céu está aqui, é uma realidade interpenetrada na nossa. Então, esta ideia de que as pessoas partem para longe, para um lugar onde não sabemos onde elas estão, esta não é a ideia bíblica do céu. O céu está aqui do meu lado. Há seres aqui entre nós, celestiais. As almas dos salvos estão guardadas por Deus neste céu, que é apenas uma outra dimensão próxima à nossa. Então, o fato de Jesus ter sido elevado ao céu tem seu simbolismo, mas a Bíblia diz que o seu corpo está guardado, que ele movimenta lá no céu. O outro grande tema, irmãos, que os teólogos costumam assinalar deste livro, diz respeito à ação do Espírito, levando a nova comunidade de Cristo a testemunhar a respeito dele. Então, o Espírito Santo, o outro Paráclito, o outro Consolador, é Jesus. Não, pastor, ele é a terceira pessoa da Trindade. Sim, mas é como se Cristo estivesse entre os discípulos. Nós vamos ver isso ainda hoje. E o livro também, meus irmãos, é apologético. Ele é uma defesa da fé cristã, especialmente em relação às perseguições feitas pelas autoridades contra o corpo apostólico, a saber, Pedro e Paulo. Mas toda a igreja sofreu diversas perseguições, oposição ferrenha à expansão do evangelho. E ao que nos parece é que Lucas, ao final da leitura de Atos, ele quer assim nos falar: olha, a partir daquilo que eu narrei, é certo que os cristãos não estão subvertendo a ordem do mundo no sentido de querer a autoridade dos poderes dessa terra. Claro que eles assim estão fazendo, mas porque estão obedecendo ao seu rei, ao seu senhor. Mas eles mesmos não são cidadãos maus, perversos, pecadores. Eles são injustiçados. Então, estes três temas estão presentes, e o que nós vamos ver aqui, irmãos, nesses 13 versículos, é exatamente o exercício desses três temas: o senhorio de Cristo, a ação do Espírito e a defesa da fé cristã. Assim, nós demos o nome para a nossa mensagem de hoje, irmãos: o Espírito prometido vem sobre a igreja. No dia de Pentecostes. Que dia é esse? Domingo, dia da ressurreição de Jesus. O primeiro dia da comemoração do Pentecostes é um sábado. Depois você lê lá na Bíblia, em Levítico. Mas é o primeiro dia da semana. As Escrituras chamam o primeiro dia da semana de sábado, o que mostra que Deus separou este dia para ressurgir seu Filho dentre os mortos e trazer o seu Espírito, nesta forma como nós vamos ver agora. Eles estavam todos reunidos,
e apareceram pessoas ali. Eu quero trazer apenas 2 ensinos em cima do nosso tema, irmãos. O primeiro deles, o cumprimento da palavra de Deus. Claro que o Senhor Jesus havia prometido, replicando as promessas do Antigo Testamento, e agora então se cumpre. E o segundo ensino, a organização do templo. Qual templo, pastor? A igreja. Então, dos versículos de 1 a 4, nós vamos ver este ensino. O Espírito prometido vem sobre a igreja e cumpre a promessa messiânica. Dos versículos 5 a 13, então, nós vamos ver que o Espírito prometido vem sobre a igreja e organiza esta igreja. Vai organizá-la. O que significam, então, irmãos, no versículo 2, vento? Veio do céu um som. Então não era vento, era um som como vento. As pessoas falam, veio um vento. Não, veio um som. O som era do vento, mas não era um vento. Veio língua de fogo. Não, não era língua de fogo. Era parecido com fogo. Línguas como de fogo. Por que esses sinais? O que eles querem dizer? Irmãos, nas Escrituras nós vemos Deus agindo por meio do seu Espírito, que nas Escrituras tem o nome de Ruá, vento. Este vento não é uma força impessoal, embora ele realize atos poderosos. O Espírito de Deus pairava, o Ruá de Deus pairava sobre as águas. Nos dias que antecederam, irmãos, a saída dos israelitas do Egito, atravessando o Mar Vermelho, diz as Escrituras que o Ruá, o vento do Senhor, ficou por aqueles dias ali soprando, o vento mesmo. Então, há uma relação nas Escrituras da manifestação do Espírito de Deus com o vento, ou como o som de um vento. Isto marca a presença de Deus e o seu grande e enorme poder. Os atos divinos, meus irmãos, foram marcados nas Escrituras por esta manifestação visível. No caso aqui, um som como de um vento. E eles estavam assentados e apareceram línguas. Vejam, eles não estavam falando glória, 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 ou entrando no forró evangélico, batendo um pandeiro e falando palavras repetidas. Eles estavam apropriadamente assentados. Era domingo. Estavam cultuando a Deus? Pode ser que sim. O texto não diz. Estavam assentados no domingo. Em que horas era aquilo? 9 da manhã, de manhã cedo. Era escola dominical? Hein, irmãos? A Bíblia não diz. Mas eles estavam assentados. E apareceram entre eles línguas como de fogo, parecido com fogo. E pousou sobre cada um deles. O que essa manifestação do fogo quer dizer, irmãos? Ora, purificação e julgamento. As línguas demonstravam, meus irmãos, o que o próprio profeta João Batista disse, que após ele viria alguém que batizaria o povo com o Espírito e com fogo. No contexto exato ali, esta purificação de pecados e também o julgamento divino, diz o texto de Mateus, por exemplo, que o Messias reuniria o trigo no seu celeiro e a palha ele queimaria. Então, fogo, o batismo com o Espírito
E com fogo, o batismo com o Espírito seria dirigido para os servos de Deus. E o batismo com fogo não é o fogo trazido pelo Espírito, como alguns imaginam. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não. O batismo com o Espírito significa a presença de Deus, e o fogo, o julgamento divino. Mas também a purificação. O que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor Deus fazendo cumprir a sua palavra, trazendo a presença deste Espírito ao povo, marcando com esses eventos visíveis a presença dele entre o povo. Houve uma plenitude do Espírito. Veja aí o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito. O que é ficar cheio do Espírito? Ora, irmãos, o batismo não pode ser a plenitude do Espírito. Preste atenção no que eu vou explicar. O batismo trouxe a plenitude, mas a própria plenitude não é o batismo. Por quê? Se você for ler a Bíblia, é importante ler a Bíblia, né, irmãos? É importante. A Bíblia fala de pessoas que ficaram cheias do Espírito diversas vezes. Eu vou te lembrar algumas delas. Bezalel e Aholiabe, aqueles homens que Deus encheu com o seu Espírito, os dotou, os capacitou para construírem o tabernáculo. A Bíblia fala que quando daquela situação difícil, onde Moisés ora a Deus, pedindo até a morte, porque não estava suportando a carga dos israelitas naquele momento de travessia, então o seu sogro chega até ele e fala sobre a importância de delegar, e acontece ali um episódio: 70 homens ficam cheios do Espírito e passam a profetizar, a falar, impulsionados pelo Espírito de Deus, as palavras de Deus. Antes mesmo desse Pentecostes, nós temos Zacarias e Isabel, que ficaram cheios do Espírito também. O próprio Senhor Jesus foi cheio do Espírito. O que significa ser cheio do Espírito? Significa ser dotado, como Bezalel e Aholiabe foram. Significa serem profetas de Deus, como aconteceu com os homens ali de Moisés. Significa coragem, vigor, como aconteceu com Sansão e vários outros juízes que foram tomados pelo Espírito de Deus para a execução daquela tarefa importante. Mas tudo isso não é o batismo com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito foi provada pelo próprio Davi. Mas, irmãos, embora todas essas experiências que aconteceram lá no Antigo Testamento apontam para este tempo de agora, não era propriamente o batismo no Espírito. E para distinguir plenitude e batismo, para que os irmãos entendam, a plenitude você pode perder, o batismo não. Por isso é que Paulo chega para os Efésios e lhes diz: deixai-vos encher do Espírito. Pastor, enchei-vos do Espírito, é o que está escrito lá. Não, numa tradução mais adequada seria: deixai-vos encher do Espírito. É o Espírito que enche. Não somos nós que somos enchidos. Nós não nos enchemos, nós somos enchidos. Então há uma ação, uma iniciativa divina de plenificar os seus servos com a sua presença. Logo, nós respondemos essas ações que começam em Deus e não em nós.
Plenitude do Espírito é a ação de Deus em nós. Claro que buscamos, mas quem nos dá é Deus. E ela pode ser perdida. Já o batismo que aqui acontece é diferente. Ora, irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo? É simples de entender. A palavra batismo, em relação ao batismo nas águas, é batismo que inicia, é o rito de iniciação cristã, é aquilo que nos introduz, na vida cristã. Vá comigo em Tito, a carta de Paulo a Tito. Vamos com calma. Tito. Você vai em Hebreus, dá uma marcha ré, leve. Você vai se deparar com Tito, capítulo 3, ele dizendo sobre a salvação que se manifestou em Cristo Jesus. Versículo 4. Preste atenção, irmãos. Leia a Bíblia comigo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o lavar regenerador do Espírito, que é a conversão, foi o que foi derramado sobre a igreja. Não é, irmãos, uma bênção subsequente à conversão. Outro texto para lhe ajudar a compreender o que está acontecendo aqui no Pentecostes. Por favor, vá comigo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1. Então, nós vimos em Tito que o lavar regenerador do Espírito, a própria conversão, é o derramamento do Espírito. Se você não está satisfeito, veja um outro texto importante. Versículo 13. O apóstolo Paulo, falando sobre a obra de Cristo Jesus, ele termina assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha aí. Espírito da promessa. Espírito da promessa. E o que é Espírito da promessa? Então veja o que Paulo fala. Eu ouvi a Bíblia, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Fui batizado com o Espírito Santo. Vamos voltar para Atos. Atos dos Apóstolos. Agora, capítulo 2, o apóstolo Pedro pregando para a multidão, daqueles que estavam ali ouvindo tudo, era muita gente. Pedro diz assim, no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado com água, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é a
Promessa. Então, o dom do Espírito, o Espírito da promessa, é a promessa, são as mesmas coisas. A promessa, o dom do Espírito, o Espírito da promessa. Agora veja Atos 1, acompanhe. Eu peço a toda igreja que leia a uma só voz. Capítulo 1, versículo 4. Pode ler, irmãos. Promessa do Pai, Espírito da promessa, Espírito prometido, dom do Espírito, tudo isso significa a mesma coisa. Então, este lavar regenerador, Paulo diz que, ouvindo a palavra, recebestes o Espírito da promessa. Onde que Deus, a sua palavra, promete o Espírito? Em que sentido Deus está prometendo o seu Espírito? Aí nós precisamos voltar na nossa liturgia, para ficar mais rápido. Vai em Ezequiel. Veja aí o batismo e a regeneração do coração e a habitação do Espírito. Então aspergirei água pura, versículo 25, sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos concluir aqui, irmãos, a argumentação. O Espírito prometido significa uma habitação do Espírito mais profunda, que leva com mais poder os israelitas a obedecerem a Deus. O batismo do Espírito é a regeneração do coração. Agora, atentar, irmãos, preste atenção, porque são muitas informações e eu não quero que os irmãos saiam daqui sem compreenderem a Escritura. Quando Pedro oferece o arrependimento e a recepção do Espírito para os israelitas, ele não fala para eles buscarem um batismo de fogo, de línguas, da mesma maneira que ele. Ele diz que eles vão receber o Espírito que eles estão recebendo a partir do arrependimento e da fé. Eles serão batizados nas águas e, como prova da sua conversão, serão habitados pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, o que Deus fez aqui foi trazer o seu Espírito para viver no coração desses 120 discípulos de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais intensa, levando-os a uma obediência mais profunda. Outrora, lamentavelmente, o que se tinha dado de Deus era uma ação do seu Espírito mais distante do homem. Mas assim como Deus encheu o templo, o seu tabernáculo, quando ele foi erguido, assim como Deus encheu o templo quando ele foi erguido por Salomão, com a sua presença, o seu Espírito, agora mais uma vez Deus vem ao encontro da sua igreja, não mais para pousar em um templo físico,
mas no próprio coração da igreja, no coração dos discípulos, erguendo este edifício para Cristo Jesus. Então, plenitude do Espírito é a decorrência do batismo. Pastor, mas eu fiquei na dúvida, porque Pedro, João, Tiago, os apóstolos, eles já eram crentes. E por que agora eles parecem receber uma segunda bênção? Ora, meus irmãos, por uma questão histórica. Eles tinham o Espírito de Deus antigamente. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, todos os crentes do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo, mas não na mesma medida que nós hoje possuímos. Nem os apóstolos. Então, os apóstolos foram batizados, introduzidos nesta nova dimensão da ação do Espírito, por este evento do Pentecostes. E por fim, houve lá o falar em línguas. Eram línguas estranhas? O termo só pode significar idioma. Por quê, irmãos? Porque todas as pessoas que estão aqui, elas estão ouvindo o outro falar. Não há um fenômeno em que a pessoa fala uma língua estranha, estática, sob êxtase, ininteligível, e o Espírito traduz essa língua para a pessoa que está ali em Israel. Não é isso que o texto está falando. Deixe-me aqui demonstrar para os irmãos. Veja, eu enfatizei na leitura, mas quero também enfatizar novamente aqui. Versículo 6. Cada um os ouvia o quê? Falar. A pessoa estava ouvindo a outra falando a língua dela. Não era uma tradução. E Lucas está enfatizando isto para mostrar que é um fenômeno sobrenatural de gente letrada falando uma língua que nunca ouviu. É isso, irmãos. Aí ele diz de novo, 7, final dele: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles estão falando. E como os ouvimos? Versículo 8: falar. Depois, mais adiante, versículo 11: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, irmãos, estamos aqui em idiomas. Deixe-me aqui falar. Você se lembra que na nossa liturgia nós lemos Babel? Então aqui está acontecendo uma desbabelização. Deus está revertendo o seu juízo que abateu sobre a humanidade, de jamais ela se unificar por conta própria, senão pelo Espírito de Cristo. Este fenômeno, portanto, irmãos, está diretamente relacionado com o julgamento proferido por Deus, lá no capítulo 11, e a bênção dada a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Deus disse que abençoaria todas as nações, os povos haveriam de ser alcançados por Deus. Então, as línguas aqui, irmãos, não podem ser entendidas como estáticas, ininteligíveis, da maneira como hoje nós podemos ver no movimento pentecostal. Pastor, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz de uma maneira que nos parece que essas línguas são estáticas. Eu não posso deixar de ler esse versículo com a igreja. Vamos lá. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14. Você viu que teve uns engraçadinhos que falou assim: eles estão bêbados. Você viu? É porque é juízo para eles.
é bênção para judeus e é juízo para judeus. Significado das línguas, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, olha aí, Paulo está explicando aos coríntios como usar as línguas no culto. Então posso dizer, olha, sejam maduros, saibam usar o dom. E como que Paulo quer levá-los à maturidade? Entendam o que são as línguas. O poder de falar, impulsionado pelo Espírito, em outro idioma. Diz assim, Paulo, citando Isaías 28, versículo 11 e 12. Falarei a este povo por homens de outras línguas. Se você for no grego e for no hebraico, Paulo diz que as línguas são idiomas humanos aqui agora. Não são línguas ininteligíveis. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte, toda a igreja lê, por favor. Então, o que Paulo quer dizer? Olha, se tem alguém que fala em outro idioma pelo Espírito, as grandezas de Deus, que haja tradução, porque ela se torna profecia para quem ouve e edifica a igreja. Mas sem tradução, elas são um juízo dado por Deus, é o fogo do Messias. Vocês não vão me entender. Eu vou falar para confundir vocês. Porém, para a igreja, é um sinal da bênção de Deus. Nesse sentido do juízo, não é sinal para os crentes, diz Paulo. É sinal para os ímpios. Mas o que são as línguas? Idiomas. As línguas de Corinto e de Atos. Pastor, então o que está acontecendo nessas igrejas? Afinal, o senhor também foi pentecostal e falou em línguas toda a vida, que eu sei. O senhor era do reteté. E era mesmo, viu, irmãos? O que são essas línguas? Irmãos, é uma história longa, não temos tempo para isso. Mas eu tive que confrontar a mim mesmo com a realidade do texto bíblico e as minhas experiências. Deus, por sua graça, foi fazendo separação entre o vil e o precioso, para que eu entendesse que ter comunhão com Deus, se quebrantar na presença dEle, até mesmo às vezes falar de um modo gemido, é uma coisa. Agora, a experiência da glossolalia, a experiência das línguas estranhas, irmãos, na macumba as pessoas falam a mesma língua. Você sabia disso? Nos terreiros de candomblé, as pessoas falam em línguas estáticas. Meus irmãos, os mormons têm esta mesma experiência. Os monges hindus, isso é coisa registrada historicamente. Os monges hindus falam em línguas estranhas. Reverendo Marco Antônio, que foi da Assembleia de Deus, missionário na Índia por 10 anos, ele viu os monges falando na mesma língua que ele. Àquela altura ele era pentecostal. Mas, irmãos, isso não é o foco do texto. Aqui Lucas sequer sabe que haverá um movimento pentecostal. O que nós temos que ganhar aqui, irmãos, é o cumprimento da palavra divina, trazendo, irmãos, este sinal glorioso da ação do Espírito no meio da igreja, habitando no meio do seu povo
e demonstrando, irmãos, que agora a igreja é uma companhia, uma assembleia que atingirá todo o mundo. Daí nós podemos então finalizar a mensagem com os versículos lá adiante, irmãos, em Atos dos Apóstolos. Lucas, é muito inteligente como historiador e seleciona pessoas do mundo conhecido de então. Aportaram para lá pessoas provenientes de todas as partes daquele mundo conhecido. Romanos, prosélitos, que são gentios que adotaram o judaísmo como religião. Vieram de lá pessoas da Turquia, Frígia, Panfilha, da Mesopotâmia, do Iraque, de onde Deus chamou Abraão, em Ur dos Caldeus. Vieram pessoas, meus irmãos, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, romanos, e vieram gente do norte da África, Cirene, Líbia, Egito, Líbia e Cirene, demonstrando, irmãos, que agora o Espírito de Deus, porque essas pessoas vão ouvir Pedro pregando e se converterão. O movimento que aqui acontece, irmãos, foi preparado por Deus para transmitir esta lição. O Espírito vem e pessoas de todos os povos passam a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua, através da ação do Espírito de Deus. Essas pessoas completamente aterradas por aquele fenômeno glorioso, serão expostas à pregação do Evangelho, e são elas mesmas agora, irmãos, que serão organizadas como templo de Deus, o templo do Deus vivo, habitados por Deus, para serem as suas testemunhas. As línguas, o vento, o som de um vento, a plenitude do Espírito, o cumprimento dessas promessas do batismo, levaram essas pessoas a observar esse fenômeno e ficarem aterradas e curiosas de saber o que aquilo significava. Irmãos, o que aqui está não é a fundação da igreja, como alguns irmãos batistas pensam, porque a igreja existe desde o Éden. Lá houve o primeiro convertido, o primeiro casal, quando Deus fez a promessa do descendente que esmagaria a serpente. Mas aqui há uma organização da igreja num formato universal, católico, que atinge a todos os povos. É isso que quer dizer o termo católico. É uma igreja que não tem portas, meus irmãos, para abrigar no seu meio pessoas de todos os lugares, de todos os tipos de pessoas, de todo tipo de status social e econômico. Não há barreiras, não há cita, não há escravo, não há homem, não há mulher, não no sentido de que gay também pode entrar, mas no sentido de que todos são recebidos por Deus, independente do seu sexo, da sua origem étnica, todos são filhos de Deus se forem habitados pelo Espírito Santo. A doutrina da igreja, irmãos, começa aqui a se mostrar de forma maravilhosa. O Espírito vindo sobre ela e fazendo dela não uma companhia voluntária, de pessoas que se voluntariaram para ingressar na igreja. Aqui está dito que a igreja tem a sua origem em Deus, o seu impulsionamento nele, a sua força nele, a sua dependência nele. É eles que estão assentados. O Espírito é que vem. Não são eles que estão se mexendo, irmãos, mas Deus movendo com este poder imenso essas pessoas todas. Quando eles foram para lá no Pentecostes, queriam dar graças por Deus pela lei e pelas suas primícias. Mal sabiam eles que eles eram a primeira colheita da igreja. E que eles haveriam de ter a lei
não em tábuas frias, mas no seu coração. A doutrina da igreja, irmãos, está aqui sendo então desenhada pelo nosso querido irmão Lucas. É Jesus, de volta. É o Espírito de Cristo agindo. E é a defesa da fé cristã. Eles não estão embriagados, não. Isso não é cachaça. Isso não é nada disso. Vocês estão zombando. Isso é algo muito maravilhoso. E aí Pedro vai nos explicar, se Deus quiser, a nossa próxima mensagem. Por agora, meus irmãos, o que devemos levar para casa com a aplicação desta palavra dita a nós. Irmãos, o Senhor Deus trouxe o seu Espírito desta forma marcante para habitar na igreja de uma vez para sempre, batizando essas pessoas e fazendo-as se encherem dele, do Espírito de Deus. Aqui, irmãos, ser cheio do Espírito não é ser uma pessoa, vamos dizer assim, embriagada, né? Não, a pessoa está nos seus sentidos, ela está em comunhão com esse Espírito. Será que nós, enquanto igreja, irmãos, estamos de fato buscando esta plenitude do Espírito? Porque Deus é quem nos enche, mas Ele nos manda buscar. Ele nos manda ansiar. Ele nos manda pedir. Ele nos manda nos posicionar de uma maneira que recebamos a plenitude do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus por tudo e também, meus irmãos, vivendo em paz com a nossa esposa, com os nossos filhos, instruindo e disciplinando os filhos. É assim que seremos cheios do Espírito de Deus, ouvindo a palavra, meditando e guardando em nosso coração. Se estamos a ouvir a Bíblia, meus irmãos, sem ansiar que por meio dela sejamos cheios do Espírito, vamos sair nesta porta e este sermão não valerá para nós. Mas se queremos a plenitude do Espírito, precisamos nos expor à palavra de Cristo, à palavra do Espírito. Precisamos, meus irmãos, cantar a palavra, precisamos orar a palavra que é a vontade de Deus revelada a nós. E isto é o trabalho mesmo do Espírito, de nos levar a cantar, orar e ouvir a palavra. Este texto também nos aponta, meus irmãos, da necessidade de entendermos o que é a igreja. Meu amado irmão, eu perdi uma unha. Eu estava na praia e como essa unha tem feito falta. Gente, ficar sem unha é ruim demais. Alguém vai dizer assim: pastor, eu sou uma unha no corpo de Jesus. Pois é, mas faz falta. Faz falta. Pastor, eu sou a unha do dedinho do pé, aquela que quase não parece. Pois é, mas ela faz falta. Irmãos, Deus não está colocando pessoas na igreja assim indiscriminadamente. São pedras vivas que Deus traz para construir este grande edifício. A ideia que muitos têm de igreja, irmãos, é como de um mercado. Eu entro, saio, como e vou embora, pago e vou embora. Não, querido. Igreja é o local onde você serve a Deus, aqui no culto e fora dele. Essa unidade que o Espírito promove, meus irmãos, é para nos juntarmos, adorar a Deus e testemunhar. E eu vou lhe dizer, meu amado, se você acha que a igreja é um lugar onde você fica oculto, que você só serve o seu pratinho, vai embora como no self-service, eu te digo, você entrou na porta errada, não é aqui o seu lugar. Pastor, não fala isso não. É, irmãos. As pessoas estão enganadas, achando que igreja é lugar delas farriarem, delas se divertirem, delas solucionarem os seus problemas, delas terem uma vida fácil, feliz e tranquila, de ganhar dinheiro, de vender o nome de Deus. Mas aqui é lugar de oração, aqui é lugar de comunhão, é lugar da presença de Deus, onde Deus habita com o seu povo, irmãos.
E o que nós estamos fazendo do Pentecostes? Como estamos nos portando em relação à igreja de Deus? O culto é facultativo ou ele é prescrito para nós? A convivência dos santos, irmãos, como se dá? Nós vamos ver os efeitos da presença do Espírito na vida desta igreja que agora que inicia o seu trabalho. E, meus amados, eu faço este apelo: seja não apenas crente, mas devoto, piedoso, que ama a igreja, os filhos de Deus e a Cristo. É lugar de comprometimento, de amar intensamente uns aos outros, porque os laços da cruz que nos unem, irmãos, e do Espírito que nos une, são valiosíssimos, custaram o sangue do Cordeiro, para que nós vivamos de forma leviana. É lugar, irmãos, a igreja de consolo, de abrigo, de conforto, sim. É de alegria no Espírito Santo, de regozijo em Deus, pelos seus feitos em favor da igreja. Aqui não é lugar para tristeza, é lugar de alegria, sim. É lugar de louvor, de adoração. Aqui eles estavam falando as grandezas de Deus, não falando sobre si, mas de quem Deus é. É lugar de testemunhar. Sabe por que a nossa vida está assim, acabrunhada, xoxa, feia? Porque, irmãos, nós não temos prazer nas coisas de Deus. Fala sério, entrega o jogo. Você não quer mais, você não quer vir à igreja. Está chato, pastor, eu não aguento mais ouvir o senhor falando, eu quero bater as botas mesmo, ir embora. Só que tem um detalhe: mesmo que esta palavra fira a sua alma, se você é alguém batizado com o Espírito Santo, é esta palavra que você quer ouvir, é esta palavra que você vai amar ouvir e levar para sua casa. É isso que você quer, as belas palavras de vida, que são espírito e são vida. É isso que você sabe que alimenta a sua alma e não outra coisa. Os docinhos, não é? As balinhas de caramelo que estão dando por aí para adoçar a boca de ímpios. Mas, irmãos, se Cristo derramou seu Espírito na igreja, é certo que você e eu vamos experimentar esta unidade, essa instrução, esta alegria de Deus. Eu convido a igreja a se pôr em pé. Se essa é a sua fé sobre a graça manifestada de Deus no pacto com Jesus, o Catecismo Maior da nossa igreja, irmãos, nos faz a pergunta 32. Eu farei a pergunta e peço aos irmãos que leiam em alto e bom som o teor, o conteúdo da sua fé. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? Oremos. Deus amado, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós nesta noite. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e
que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, irmãos amados, e convosco permaneçam agora e para todo sempre. Amém.